Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um estudo do nosso canal Anunciando o Verbo Vivo. Se você quer saber o porquê que o sangue de Abel clama ainda a Deus, fica até o final que eu te conto. Então, irmãos, será que Abel ainda clama a Deus depois de tanto tempo? Como nós podemos entender que Abel ainda está reivindicando a Deus o fato de Caim ter feito isso com ele? E se ele clama a Deus, o que vai acontecer? O que pode estar acontecendo? Aonde que ele está para isso ser verdade? Para que esta afirmação possa ser verdade. Se Abel ainda está clamando, ele tem que estar em algum lugar, não é verdade? Então, para nós entendermos esta história, para nós começarmos a entender, nós temos que voltar lá para o começo mesmo, lá para Gênesis. A história ela começa, primeiramente, antes de Adão e Eva ter os seus filhos, antes de ter Caim, que é o primogênito, e depois Abel. Então, neste contexto, há inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E tudo isso foi antes de Adão e Eva gerar Caim e Abel. Então há essa questão das descendências, da briga das descendências, que isso remonta a um contexto profético do fim. Mas, naquele mesmo tempo, o diabo, como ele não interpreta 100% com precisão as escrituras, ele achando que seduzindo Caim ao pecado, poderia fazer com que aquele descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, nunca viria, pelo fato dele conseguir inutilizar a profecia, vamos dizer assim, dele conseguir fazer com que a profecia falhasse, a profecia de Deus falhasse. Então, ele fazendo isso, seduzindo Caim para matar seu irmão, ao qual, nesse contexto, Abel, ele era as ofertas e todas as obras e todo o procedimento de Abel, pelo fato dele trazer as primícias da terra, as primícias do rebanho, ele agradava a Deus com essas ofertas. Enquanto Caim, ele não trazia as primícias. Ou seja, ele trazia o que era secundário. Ele não trazia a parte principal, a parte melhor e mais importante, igual o Abel fazia. Então, Deus agradava de Abel e não de Caim. Então, esse primeiro contexto, nós temos que levar em conta para nós começarmos a entender o porquê que Caim ele fez o que fez. Sendo seduzido, ele não conseguiu dominar o pecado veio, gerou nele a iniquidade e ele deu à luz ao que ele tinha de fazer. Então, movido por ódio, ele fez aquilo com seu irmão. Só que aí o texto vai dizer, lá em Gênesis 4, do 8 ao 11, que o sangue de Abel clama a Deus. Ele escorreu na terra e ele foi parar nas partes do Sheol. Ele foi escorrendo até chegar no abismo. E por que ele fez isso? Por que isso aconteceu? Por que o sangue dele clama a Deus? Isso é que nós vamos ver. Gênesis 4, do 8 a 11, nós vamos entender essa história. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Vamos pontuar. A voz do sangue. A voz do sangue. Ou seja, a gente vai entender que a vida de toda carne está no sangue. E diz que o sangue está a alma da pessoa. Não é verdade? O sangue é a alma da pessoa. É o seu ser. Então, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. É como se fosse a própria alma de Abel clamando a Deus. É uma alma. A vida de toda carne está no seu sangue. És agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então essa boca é o Sheol, né? Que ele vai escorrendo o sangue de cada pessoa que for assassinada e for morta, toda pessoa que for morta nesta terra, é como se a boca fosse abrindo para engolir esse sangue. Então esse é o sentido. E nós vamos ver isso em Apocalipse, lá no 5º selo, das almas debaixo do altar. E aquele altar é o altar de bronze, é como se fosse a realidade, né, do altar de bronze seria a própria terra e as almas debaixo lá. Por isso que é aspergido o sangue nos 4 cantos, nos 4 lados do altar, altar de bronze. Então, esse é um sentido. Então, todos os homens, irmãos, não só com Abel que foi morto, mas todos os homens que são mortos, todas as pessoas que morrem, vão para o Sheol. E o interessante é que quando há uma morte, assim, no caso de um assassinato injustamente, uma pessoa morrer injustamente, alguém se levantar contra o seu próximo e tirar a vida do seu próximo injustamente, sem ser por legítima defesa ou qualquer outra coisa, é importante vocês prestarem atenção que esta pessoa, essa alma, vai clamar a Deus lá do Sheol, vai clamar vingança, vai vindicar vingança a Deus. Isso a gente pode entender também no livro de Enoque. A gente não costuma falar muito de Enoque porque as pessoas ainda não entendem, tem este livro como apócrifo. Mas no livro de Enoque mostra claramente que as almas lá de baixo existem alguns compartimentos, né, para onde vão as almas dos justos, daqueles ímpios, perversos mesmo, e também dos queixosos que vão vindicar a justiça por causa do seu sangue derramado na terra. E como informação adicional, irmãos, nesse mesmo contexto aqui, se vocês forem lendo para baixo aqui, vocês vão ver a marca que Deus instituiu em Caim. No caso, a descendência de Caim iria se espalhar pela terra também. E o que aconteceria? Este sinal que Deus colocou em Caim seria por causa da dureza do coração dos homens. Porque foi dito que quem vingar de Caim teria 7 pessoas da sua família mortas, seria vingado 7 vezes. E o que é isso? 7 parentes próximos dele teriam que ser mortos também. Isso era a marca, era uma proteção, era para que os homens temessem e não virasse um banho de sangue, cada um fazendo justiça com as próprias mãos. Então, a cada homicídio que tivesse, um iria querer fazer justiça com as próprias mãos. É para que os homens temessem e não saíssem fazendo justiça com as próprias mãos, por causa da própria dureza de coração. E foi importante eu ter falado de Abel, do sangue que clama, né? O sangue de Abel, foi importante eu falar, porque ele vai nos levar a um contexto semelhante lá em Hebreus, no capítulo 12. É um contexto bastante semelhante, só que, porém, lá diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o que o escritor de Hebreus queria dizer com essa frase? Eu vou chamar escritor de Hebreus porque ela não tem remetente, mas através da linguagem e das revelações que tem nessa carta, muitos acham que é o próprio apóstolo Paulo, e eu também acredito que seja ele, por causa da grandiosidade da palavra, do entendimento desse homem que escreveu a carta e também da própria linguagem, do jeito de se expressar, é como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Então, diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E eu mostrei para vocês que o sangue de Abel, ele clama vingança, ele clama, no caso, justiça. Ele clama justiça. Ele vindica a Deus justiça por causa do derramamento do seu próprio sangue. E se você já leu essa carta muitas vezes, você vai ver que é um contraste da antiga aliança com a nova aliança. Ela tem como chave ali, o sumo sacerdote terrestre com o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que fala de um sumo sacerdote eterno, sem começo e sem fim de dias, sem princípio de dias e fim de existência. Não está escrito na genealogia, na genealogia deles. Fala também do tabernáculo terrestre e do tabernáculo celestial. É todo este contraste da antiga com a nova aliança.
em suma, em resumo, esse livro é contraste entre o antigo, o contexto lá do Sinai, a aliança do Sinai e a aliança que Deus fez em Cristo, no sangue de Cristo. E nós vamos ver que o sangue de Cristo ele propunha algumas coisas para nós. Como chave, para a gente entender, ele propunha, no caso, a propiciação pelos nossos pecados. E o que seria propiciação? A própria palavra propiciação, ela é no Antigo Testamento, expiação. Ela vem da palavra expiação, cafar, cobrir. O sangue iria cobrir algo, entendeu? Aquele sangue de animal, do cordeiro, o sangue das ovelhas, dos bois, das cabras. Então, todo aquele ritual com o sangue, ele iria cobrir para Deus ser propício ao ofertante. Então, ele vai falar de aplacar a ira de Deus por meio desse sangue, vai fazer a conciliação, vai haver essa conciliação, essa paz, vai falar da suspensão da dívida a qual nós tínhamos contra Deus. Nós tínhamos uma dívida a Deus. Vai falar do perdão dos nossos pecados. Então, a propiciação, ela fala de tudo isso. O sangue de Cristo, ele fala de todas essas questões, do perdão dos nossos pecados, da remissão deles. É a suspensão da penalidade. Ou seja, esse sangue, ele faz a paz entre o homem e Deus. Então eu quero ler para vocês Hebreus 12, do 22 ao 24. Vai dizer assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora o verso. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tá vendo? Deixa eu pontuar aqui. Aqui, ó. O sangue da aspersão. O sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Correto? Então, como eu disse, o próprio sangue de Abel, ele clama a Deus vingança, ou seja, justiça, na verdade, né? O sangue de Abel, ele clama justiça, ele vindica essa vingança para que Deus faça algo a respeito. Mas nós vemos que o escritor de Hebreus, ele coloca que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então, em que sentido? No sentido, irmãos, da propiciação. Porque o sangue de Cristo, ele propõe coisas a nosso respeito, a respeito de todo aquele que se aproxima dele, a todo aquele que crê no seu sacrifício. O sangue de Cristo, ele fala da propiciação, que é a expiação dos pecados. Fala da conciliação do homem com Deus, fala da remissão dos pecados, ou seja, a suspensão da dívida que nós tínhamos para com Deus, a suspensão da penalidade do escrito de dívida que nós tínhamos, ou seja, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Então este sangue, ele nos cobre, por causa da palavra kafar, lá no Antigo Testamento, que é cobrir. Esse sangue de Cristo, ele nos cobre e o Senhor, ele vê o próprio sangue do Filho em cada um que se achega a ele. O sangue de Cristo, ele nos cobre e nos purifica. Ele nos limpa de todas as impurezas. Então vamos olhar em Lucas 23, verso 33 e 34. Esse evento vai ser ainda na cruz, mas a gente vai ter uma base de que o sangue de Cristo ele fala. Vai dizer assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Aí tem todo o contexto aqui, né, das blasfêmias, dele ser injuriado, traspassado. Mas o verso-chave é esse. O verso-chave, olha, Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É o sangue de Cristo. Vai suplicar, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Então o sangue de Cristo, ele nos traz o perdão, porque o próprio Senhor Jesus, ele clama ao Pai para nos perdoar. Vocês compreendem um contraste entre o sangue de Abel, o que o sangue de Abel clama e o que o sangue de Cristo clama? Um clama justiça, mas pensa, eu não estou dizendo que Abel está lá condenado, né? Que o sangue dele clama essa justiça no sentido de vingança, daquela vingança, sabe, perversa. Não. O que o próprio escritor de Hebreus quis mostrar é que o sangue de Cristo fala coisas superiores, ou seja, mesmo ele padecendo por nós, mesmo ele tendo que suportar todo aquele martírio, ele clama, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Aí, naquele contexto, Abel reivindica justiça a Deus. Mas o próprio Filho de Deus, o sangue dele, pede para que nos sejam perdoados os nossos pecados. Então, irmãos, o estudo de hoje é este. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Caso não sejam inscritos, considere te inscrever no nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos nas redes sociais. E até o próximo estudo. Shalom!